Fala, entusiasta, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vou comentar aqui o resultado da Gerdau Metalúrgica e também tem notícia bombástica, então fica até o final desse vídeo para você não perder nada. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever, dar um like e ativa o sininho. Mas vamos deixar de conversa, vamos direto ao ponto. A Metalúrgica Gerdau aqui anunciou os seus resultados. Alguns destaques foram recorde de importação de aço no Brasil, taxa de penetração de aço importado chega a 26%, versus o segundo tri de 2024, e reforça as necessidades de medidas de defesa comercial eficazes. Para resumir um pouco para vocês, o que eles tanto falaram na videoconferência deles, como aqui também eles enfatizam muito nos resultados, foi isso daqui. A medida de defesa comercial, porque a China está importando aço muito barato. Com isso vem prejudicando o nosso mercado aqui, o mercado doméstico de aço. E a Gerdau está sentindo bastante. Vocês vão ver aí nos resultados a diferença de resultado da Gerdau no Brasil contra os Estados Unidos. Forte recuperação da América do Norte, ó, o segmento atinge participação histórica de EBITDA consolidado 61% versus 48% no primeiro trimestre. E aqui são alguns gráficos dos impactos do nível desleal de importação no Brasil. Aqui não é o resultado da Gerdau, que é num contexto geral. Eles enfatizaram aqui que a importação segue em ritmo recorde mesmo com medidas de defesa comercial vigentes. A gente pode ver aqui, ó, o volume de aço acabado como vem crescendo, até o momento já está em 3,2 e pode ficar a 6,4. Isso é uma variação de 30% a mais. É muito aço de fora, principalmente chinês, vindo para cá. Penso eu que como a China tá tendo esse problema imobiliário, tá tendo esse problema de gastar esse aço lá, ela tá jogando aço para o resto do mundo, com isso afetando todas as economias, principalmente a brasileira. E aqui eles comentam sobre algumas medidas, as que estão em vigor e as necessárias, que é uma urgência para a implementação de salvaguarda emergencial, celeridade nos pleitos anti-dumping protocolados e com dados tecnicamente comprovados. Já vindo aqui para o desempenho financeiro, vê que teve um crescimento ano a ano, mesmo em cenário de sobreoferta, então teve uma venda de 2,8, um EBITDA ajustado com melhores resultados. Da América do Norte compensou aí resultados ruins do Brasil. Um lucro líquido de 8,64 milhões, crescimento de 14% comparado ao primeiro trimestre, um lucro por ação de 0,43 centavos versus 0,37 que foi do primeiro trimestre. E aqui foi a emissão de dívida, né, que eles emitiram aqui, que alongaram o perfil de dívida da companhia. Com dívida mais longa, fica mais fácil, fica menos a prestaçãozinha, né, para pagar. Então é melhor. Investimento em CAPEX de 1,6 bi, 50% do CAPEX total investido para o ano, 50% do CAPEX total previsto para o ano já é investido. Então, estão na metade do ano e eles investiram 50%, então está alinhado aí com o que a companhia estava prevendo. O Gerdau SA vai ser 12 centavos, ó. Eles anunciaram aqui em fato relevante. 12 centavos para a Gerdau, a ADR 12 centavos e a Metalúrgica Gerdau, que é o que eu gosto de acompanhar, que é a Hold, 8 centavos. A grosso modo, para quem não conhece, está vendo a primeira vez sobre essas duas empresas, é como se a Gerdau fosse o Itaú e a Metalúrgica Gerdau, a Holding, né, Goal 4, fossem a Itaúsa, né? Então é mais ou menos isso aí. Então a Metalúrgica Gerdau controla a Gerdau. Com isso, ela tem um desconto de holding. Então vocês vão ver que ela está um pouco mais descontada comparada às outras. Ela tem um programa de recompras aí robusto, tendo em vista que o preço das ações estão muito abaixo. Eu já falei para vocês em outros vídeos que a Gerdau está muito descontada, inclusive teve umas épocas aí que a gente comprou para a carteira do canal, ó, vocês podem ver que mesmo com todos os problemas ainda estamos ganhando bem. Então, quem viu o vídeo, foi lá, estudou, tá ganhando dinheiro hoje. Lembrando, pessoal, isso não é uma recomendação de investimento. Pelo amor de Deus, estuda, analisa. Eu digo sempre para você, estuda, analisa. Quando eu lançar um vídeo aqui e disser, dá uma estudada, para e dá uma estudada. Vai olhar lá o balanço, vai olhar isso aqui, ó, que a gente tá fazendo, faz umas continhas e tira sua conclusão e investe, porque o dinheiro é seu, então o risco é seu. Tá bom? Sobre as recompras, já foi executado 68%, um investimento de 686 milhões. Eles já compraram aqui 2,2% das ações em circulação. Com isso, Gerdau está pagando um payout de 90%,
que é 3 vezes maior do que o estatuto dela prevê. Então ela está pagando um payout bem acima aí, é 30%, ela está pagando 90%. E aqui é uma breve análise aqui do que é que está acontecendo, né? Na América do Norte, eles estão expandindo a margem, enquanto no Brasil eles estão tentando recuperar a margem. Por quê? Por causa desse aço que está entrando aqui, é muito pressionando os preços do nosso mercado, que é meio que uma competitividade desleal, né? Se a gente for pegar na China, não tem como a gente competir. Essa mão de obra, mesmo sendo barata, algumas coisas que, mesmo sendo barato, não tem como competir com a China, né? Que é a mão de obra muito barata. E a questão dos impostos, né? Nossos impostos aqui são muito altos para nossas empresas, encargos, enfim, é um assunto bem amplo, mas basicamente é isso daí. Aqui é uma análise, né, da Gerdau no Brasil. A gente pode ver que principalmente, ó, receita líquida caiu, volume de vendas também, e o EBITDA é meio que caiu muito mesmo, quase 20%, não é legal. A gente vê que o americano já subiu 2,2%, a receita líquida 4,2% e o EBITDA saltou 36,5% comparado ao primeiro trimestre. Mas se a gente vê ano a ano, né, praticamente foi a mesma coisa, né? Um bi 615 e um bi 635. Então foi bem parecido, por conta que o primeiro trimestre foi bem ruim mesmo. Outra coisa importante que eles enfatizaram foi a questão de que a Gerdau, ela é uma empresa norte-americana também. Então, a sede dela lá nos Estados Unidos, em questão do tarifaço do Trump, ela vai se beneficiar bastante, porque ela tem uma empresa lá que produz lá. Então, ela se beneficia bastante disso. Por isso que está aumentando e melhorando aqui os seus resultados, ó. Ano a ano, como trimestre a trimestre, a gente vê que melhorou. E a receita líquida também melhorou bastante. Já quando a gente vem aqui no mercado América do Sul, Argentina, Peru e Uruguai, a gente pode ver que melhorou aí o volume de vendas, mas a receita líquida teve uma queda aí de 2,5%. Já o EBITDA despencou, né? A margem EBITDA caiu para 11,2% e uma queda de 20% aí. Eles comentaram aqui que na Argentina teve uma leve recuperação de volumes, entretanto, os principais setores atendidos continuam apresentando demanda mais fraca. Peru, a recuperação da produção e vendas impulsionada por carteira de pedidos resiliente. E no Uruguai, né, apesar da recuperação de vendas, obras de infraestrutura pública seguem paralisadas. Então, pessoal, vocês podem ver que a Gerdau, como ela depende muito da construção civil, então com isso, querendo ou não, ela depende de governos para melhorar aí as vendas e de forma geral. Aqui o desempenho operacional, eles enfatizaram aqui a importância da diversificação geográfica para a resiliência dos resultados. É isso que eu gosto muito da Gerdau, porque ela é muito diversificada. Vocês podem ver que é Argentina, Peru, Uruguai, Brasil, Estados Unidos. Então, se ela estiver só aqui no Brasil, por exemplo, siderúrgicas que estão só aqui no Brasil, estão sofrendo muito. Estão sofrendo muito mesmo. Siderúrgicas só tem na Argentina, só no Peru. Então, esses mercados, quando você compõe, você tem uma diversificação boa. Então, ele está exposto a vários mercados. A América do Norte está melhor, então eles vão, que é uma coisa que o CEO falou, eles vão intensificar mais os investimentos dele lá para a América do Norte, que é onde está dando mais resultado. Agora imagine se ela não tivesse lá, para ela começar do zero, é muito mais complexo. Então aqui tem alguns comparativos, ó, de segundo trimestre versus primeiro trimestre de 2025. A gente pode ver que teve um aumento no EBITDA, no termo geral. Já ano a ano teve uma queda de 2%, principalmente aqui pelo Brasil, né? Ó, a gente pode ver que diminuiu bastante no Brasil. Aqui na liquidez e no endividamento, ela teve um aumento expressivo da alavancagem, né? Mas mesmo assim, não é uma alavancagem exorbitante. Mas a Gerdau, ela sempre foi assim, né? Ela sempre tem o costume de não ter uma alavancagem tão pesada, mas mesmo assim subiu bastante. Ó, se a gente for ver de 0,53, aí caiu aqui, subiu para 0,85 EBITDA. E aqui a gente pode ver a política, né, da Gerdau, prazo médio maior do que 6 anos, né? Então a gente pode ver que está 7,2, então tá aqui na política financeira. Já a dívida bruta, ó, ultrapassou aqui a política da Gerdau, que é 12 bi, tá em 18, mas a dívida líquida sobre EBITDA menor ou igual a 1,5 vezes, ela tá 0,85. Então, apenas essa dívida que tá alta, né? Mas nos outros parâmetros
está de acordo com a política. Já que o retorno para o acionista, né, que é a parte bacana aqui para a gente, né, o payout dela chegou a 350%, então praticamente pegando dívida, né, para distribuir, né, mas a gente pode ver que foi um grande programa de recompras que ela fez aí, de 845 milhões no quarto trimestre de 2024. Já no primeiro trimestre caiu, né? Então foi um payout de 73,7. Aqui já recuperou, mas focado muito em recompra de ações. Olha só, o tanto que ela recomprou de ações foi 350 no terceiro tri de 2024, 845 no quarto, 281 no primeiro e 492 agora no segundo tri de 2025. Então é muita compra de ações. Na holding, o programa de ações é até 6 milhões de ações, concluído em 7 de abril de 2025, onde foi comprado 0,6 das ações em circulação. Já foi realizado 100%, né, na Goal 4, na GGBR 68% foi recomprado, ainda tem 32%. Eles enfatizaram aqui, ó, que foi cancelado mais de 14,4 milhões de ações. Até o dia 16 de julho foi recomprado 686 milhões, que representa os 2,2% das ações em circulação. E o total do programa é 64,5 milhões de ações. Aqui a gente tem 3 CAPEX estratégicos, principais projetos, que são os painéis solares e essa planta aqui, onde o avanço físico já está em 51% e o financeiro 59%. E está previsto aí para a fase 1 terminar no primeiro semestre de 2026. Com EBITDA potencial de 140 milhões. A mineração Miguel Burnier está com um avanço de 72%, financeiro de 65%. E está previsto aí para terminar a final do ano, né? Com EBITDA potencial de 1,1 bilhão. E esse daqui que já foi concluído, onde foi concluído no primeiro trimestre de 2025, com EBITDA potencial de 400 milhões, que são as laminadoras. E hoje a metalúrgica Gerdau está cotada a R$ 9,14, uma variação negativa do último ano, 7,82. Quando eu falei lá para vocês que estava muito barato, foi lá naquele tarifaço do Trump, ó. Foi mais ou menos aqui, ó. Ela chegou esses preços, ela bateu ainda mais barata, 7,75. E ela vem dando aí várias oportunidades. Se vocês ficarem de olho, ó, sempre tem empresas cíclicas, acontecem isso aí. Sempre te dão oportunidades. Ela tá com PL de 8,06 e por isso que eu gosto dela, que ela tem um PVP de 0,47. Tá muito mais descontada sobre valor patrimonial comparado às outras e um dividend yield de 3,72. Mas ela recompra muitas ações. Se a gente for olhar aqui, ó, ela recomprou 492 milhões, que dá praticamente 2 vezes o tanto que ela distribuiu em provento. Ela está recomprando muitas ações e tem esse dividendozinho embutido, que não aparece aqui, porque aqui é só o que foi pago. Mas futuramente ela vai ter tantas ações em caixa, o provento por ação que você tiver vai ser bem maior. Preço justo de Benjamin Graham 22,27, então tem um alto upside aqui. Já o preço teto de Bazin 19,93, mas por conta que está contabilizando, ó, esse provento aqui 2021, esse daqui 2023, mas se a gente olhar o histórico do último ano, né, tem pago bem abaixo e, ó, teve épocas que ela nem pagou o dividendo. Então você tem que ficar atento a isso aí. Empresa cíclica, commodity, é assim mesmo. Radar de dividendos, ela já anunciou, né, o provento aí de agosto, então tem possíveis datas setembro e novembro. Em 2024, ó, ela anunciou em agosto e em dezembro. Então provável que tenha só mais um anúncio aí em dezembro, uma simetria aí do lucro versus a cotação dela, bem expressivo, né? Se o lucro fosse acompanhar a cotação, era para estar aí perto dos R$ 20 e ela tá aí nos R$ 9. E agora, minha gente, vou pro que interessa, que todo mundo aí tá doido no mercado, que foi a notícia do CEO Gerdau ia tirar aí, ia desinvestir no Brasil, ia começar a investir nos Estados Unidos mais, né? Então vou deixar a fala deles, vocês vão assistir e vão tirar as conclusões de vocês. O reforço que a Gerdau atua como uma empresa norte-americana nos Estados Unidos, atendendo a demanda nacional com aço produzido 100% localmente, sem depender da importação do Brasil. Nossa presença, há décadas, no mercado norte-americano, reflete um ambiente de negócios favorável no país e é parte de uma estratégia de negócio de internacionalização e diversificação geográfica, que permite que nossas operações nos 7 países em que estamos presentes das Américas atuem de maneira autônoma, com gestão executiva e operacional independente. Enquanto isso, no Brasil, o mercado doméstico seguiu, ao longo do segundo trimestre, sendo impactado pela entrada excessiva de aço importado. A taxa de penetração de importações chegou a 23,4% no primeiro semestre, mostrando, mais uma vez, a ineficácia do atual sistema de cotas com tarifas e a necessidade urgente da implementação de medidas que possam, de fato, atuar na defesa comercial da indústria brasileira do aço e dos empregos nacionais.
Diante desse cenário de falta de isonomia competitiva no mercado brasileiro e da lentidão das autoridades em tomarem medidas mais efetivas, tomamos a decisão de reduzir nossos investimentos no Brasil, cujos detalhes iremos informar ao longo dos próximos meses. Seguimos, em paralelo, adequando nossa capacidade de produção atual a esse cenário assustador de alta penetração de aço importado. Então é isso, entusiasta. Não se esquece de se inscrever, dá um like se você tiver gostado desse vídeo, ativa o sininho aí e coloca aí nos comentários. Você tem Gol 4 ou GGBR4? Você investe em Gerdau ou não? Prefere fugir? Coloca aí nos comentários para a gente ter aquele debate saudável.